A paz de Cristo. Quem está feliz, diga amém. Quem crê que Deus marcou essa noite para falar contigo? Quem veio adorar a Jesus aqui? Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado. Faça uma cara de crente para ele. Diga para ele: meu irmão, Deus tem algo para você hoje. Glória ao nome de Jesus. É bom demais estarmos aqui. Você pode se assentar, por gentileza. Hoje é um dia especial para essa igreja. Pastor, hoje é um dia especial para essa igreja? É, porque todo dia é dia especial para a igreja de Cristo. E a gente sabe que o que há de mais importante na obra de Deus é a direção que Deus dá. Às vezes nós não compreendemos. Humanamente é impossível de compreender. Mas Deus sabe como conduz a sua obra. Às vezes, por exemplo, um pastor que está na liderança como eu, precisa tomar uma decisão que ele não deseja tomar, que não é a decisão humanamente mais interessante e tal. Mas quando o coração queima, eu falei para minha esposa hoje, a pastora Vitória me indagou e disse: meu amor, como é que você está com o coração? Eu falei: eu estou em paz. Eu estou em paz porque eu não tomo as decisões por mim mesmo, debaixo de um gosto pessoal, de jeito nenhum. Eu tomo sempre a decisão debaixo de uma orientação de Deus. E eu vou dizer, não é fácil tomar esse tipo de decisão. E Deus sabe, como também os pastores que comigo estão o tempo todo. Hoje à tarde eu conversava com os meus pastores ali na sede em relação ao pastor Gesiel. Eu tenho admiração, respeito, amor pela vida dele. Ele é um homem de Deus, comprometido com a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus de uma forma extraordinária. Ele e toda a sua casa ama a palavra de Deus. O pastor Gesiel, você está perto dele, você está ouvindo sobre versículos, você está ouvindo sobre história bíblica. Ele ama a palavra, ele ama. Então isso é muito lindo. Veja que a igreja aqui já tem como passagem 2 pastores. O pastor Paulo Mazarém, que iniciou o trabalho. Por mais que o perfil do pastor Paulo é um perfil muito de mestre, de ensino, e não é um perfil assim, um tanto pastoral, mas ele aprendeu a ser pastor com vocês aqui, apesar de ser um tempo bem difícil, o início da igreja, né? Começamos lá naquele lugar onde era uma danceteria, um negócio, uma coisa que quando estava reformando, ouvia criança chorando, subia, não tinha criança nenhuma. Eram uns negócios sinistros. Tinha uma equipe de ar-condicionado, instalando ar-condicionado lá no outro tempo. Aí eles começaram a ouvir uma criança gritando lá em cima do 2º andar. Aí eles subiram, não encontraram ninguém, deixaram as máquinas no chão, foram embora. Um absurdo, né? Mas Jesus fez uma obra linda lá. Depois nós viemos para cá, o pastor Gesiel assumiu, debaixo de uma direção muito clara de Deus. E é o que o pastor Gesiel falou aqui: até aqui nos ajudou o Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu gosto do que a palavra de Deus diz lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, capítulo 3, o versículo 4 a seguir diz assim: quando, pois, alguém diz eu sou de Paulo, outro de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Agora, olha o versículo 6, é muito lindo. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento não veio de Paulo, não veio de Apolo, não veio de Pedro, não veio de Silas,
não veio de Júnior, não veio de Gesiel, não veio de Siqueira, não veio de outra pessoa. O crescimento veio de Deus. E a obra de Deus, ela não para. Essa semana que passou, acredito que essa semana que passou, nós perdemos um pastor muito querido, pastor Emerson Feitosa, que tinha missionários em todos os lugares do mundo, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E esses dias eu estou me indagando sobre a responsabilidade com missões. E uma coisa incrível, interessante, é que eu falei para o pastor Danilo hoje ainda, disse: poxa, o pastor Emerson foi para o céu, partiu, e como é que vai ficar? Porque é um compromisso de quase 100 mil reais de manutenção com missionários. E aí eu entrei no carro, vim para cá, eu estava pensando agora no louvor aqui, dobrei o joelho, porque o Senhor falou no meu coração: a minha obra é feita por homens, mas depende de mim. Então, é muito importante isso, a gente ter esse sentimento e esta mentalidade. Eu sempre digo, quando nós ordenamos um pastor, e alguém gostaria de ser ordenado e não é, e aquela pessoa que não foi ordenada ficou triste, eu digo, isso é lindo quando alguém fica triste. Triste seria se uma pessoa que tem desejo de ser ordenada, ela não fique triste. Porque quem almeja o episcopado, boa obra, tem para si, deseja. Então veja, é lindo quando alguém deseja. E outra coisa, deixa eu falar uma coisa aqui. É triste se quando um pastor, ele está deixando de liderar uma igreja local, e as pessoas não sentem tristeza, porque o pastor que cuidou delas, pregou a elas, orou por elas, deu um conselho, estendeu a mão, ele está indo embora. Se você não ficar triste, também está errado. Está errado. A gente tem que sentir isso, ao mesmo tempo que a gente tem que depender de Deus. Diga amém. Mas antes de termos esse momento de transição, eu quero ministrar uma palavra do Senhor para a igreja. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 2. E entenda, não interprete, vou pedir que você fique em pé em reverência à palavra de Deus. Não entenda que o pastor Júnior, o pastor Júnior está pregando essa palavra para o pastor que está chegando, hein? Não, para o pastor que está saindo, hein? Não. O pastor Júnior está pregando isso, é para os diáconos. Porque sabe que em momento assim, tem gente que pensa isso. Não, o pastor Júnior está pregando para a igreja. É uma palavra de Deus. A coisa mais importante num culto é a mensagem da palavra. E eu sempre digo que quando prego primeiro para mim. E o que prego para mim se aplica a você. E o que se aplica a você, se você receber no coração, sua vida muda. E o seu destino é destravado, diga amém. Romanos capítulo 12, versículo 2. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, te louvamos por tua palavra, abrimos o nosso coração, pedimos que a tua palavra encontre lugar na nossa vida, porque ao sairmos daqui hoje faremos com alegria, debaixo da unção do teu Espírito Santo, porque tua palavra está sendo liberada e ministrada sobre nós. Te damos graças por tudo que o Senhor há de fazer. No nome de Jesus oramos e todos digam amém. Assente-se por gentileza. Este é um texto conhecido, porém não é tão pregado assim. Creio que deveria ser um texto mais comum na igreja.
E é um texto que fala justamente sobre a importância de renovarmos a nossa mentalidade. Muito importante isso. E é incrível isso. A minha filha tem 12 anos. Ela pega meu celular, ela mexe na configuração. Outro dia ela apagou uma série de aplicativos do meu iPad. Quando eu fui preparar a mensagem de domingo no meu iPad, olhei e disse: cadê o aplicativo para isso? Ele tinha ido embora porque não tinha espaço e ela queria baixar alguns joguinhos. E é incrível. Um outro dia eu olhei: cadê o aplicativo? Eu disse para você não tirar. E ela tinha juntado 10 aplicativos numa pastinha pequenininha e eu não conseguia enxergar onde estava. E eu fiquei: mas como é possível fazer isso? Veja, é uma geração que está à frente da nossa geração. Quando a gente olha para esse texto bíblico, nós vamos ter uma percepção. Primeiro, vamos precisar entender sobre essa expressão, esta palavra mundo, pelo menos em 2 ou 3 perspectivas. Primeiro, a gente precisa entender que mundo aqui não está falando de gente, de pessoas. Porque quando a gente lê: e não vos conformeis com este mundo, tem gente que vai dizer: pastor, mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Mas o mundo, em João 3,16, não está falando do mundo. Do mundo a que Romanos 12,2 está falando. Mundo lá é gente, é pessoas, é almas. Então não vos conformeis com este mundo. Aqui é diferente. Está falando de um sistema, está falando de um domínio. A palavra mundo aqui vem de aion, está relacionado com era, com tempo, com cultura. Então o texto está dizendo: não vos conformeis com esta cultura, não vos conformeis com este sistema, esta era. Não se conforme com isso. O texto também diz: mas transformai-vos. Quer dizer, ao invés de ser igual ao mundo, tenha uma formação diferenciada. Entenda que você não pode ser igual ao mundo, muito embora viva neste mundo. O mundo não pode te dominar. Mude a sua formação. Ora, quando a palavra de Deus ela é ministrada e encontra lugar na nossa vida, você sabe, a palavra de Deus é a vontade de Deus. Então, quando ela é ministrada e encontra lugar na sua vida, a palavra de Deus, que é a vontade de Deus, começa a se formar no seu ser, no seu homem interior. E não pense que você se converteu e no outro dia você já é uma pessoa, sabe, com toda a sabedoria. Não pense que você se converteu e no outro dia você já não vai ter desejo nenhum pelo pecado. E no outro dia, agora você já é o homem mais ungido da face da terra. É um processo. A formação que a palavra produz dentro da gente é um processo. Literalmente, aquele velho homem precisa ser aplacado pelo novo homem. Uma nova natureza surge porque você entregou o seu coração a Cristo. E aí vai ter um confronto. Eu sempre digo que vai ter um confronto. Por isso que a palavra de Deus diz em Gálatas: andai no Espírito e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Ora, a carne vai militar contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Vai ter uma guerra no seu ser interior. E o tempo todo o velho homem vai dizer: ei, eu ainda estou aqui, dá um espaçozinho para eu voltar. Então, a gente vive esse tipo de coisa o tempo todo. Por isso que
eu preciso receber uma formação diferente na minha vida. Diga amém. Eu gosto do que está escrito lá em Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O apóstolo Paulo está dizendo, sabe de uma coisa? Eu olho para vocês e percebo que cada dia que passa, Cristo precisa ser formado em vós. Porque se não é formado, o que vai falar mais alto na nossa vida não é a nossa fé, mas é a nossa emoção, é o nosso sentimento. Quando a Bíblia diz que enganoso é o coração, está falando justamente disto. A gente se não submete o coração, os sentimentos, as emoções, a consciência a Cristo, a gente facilmente é enganado. Diga amém. Então, nós precisamos transformar a nossa mentalidade como? Por uma renovação. A palavra renovação quer dizer reforma, mudança para melhor, atualização, reestruturação. Sabe por quê? Se a gente não renovar a mente, nós vamos ter alguns problemas. Primeiro, nós vamos ficar indispostos. Sem uma renovação a gente fica indisposto. O que nos move a fazer a obra de Deus é a presença renovadora do Espírito Santo. Então, se a gente não busca a presença do Espírito Santo, se a gente não busca renovar a nossa mente, daqui um pouquinho a gente está com indisposição em relação à obra de Deus. E toda vez que você acaba pensando que está fazendo algo na igreja para agradar a homens, você vai logo entrar numa indisposição. Você não vai se sentir bem. Toda vez que você vai fazer algo que está esperando que seja reconhecido no que faz, você pode ter uma indisposição. Se você quer estar disposto a fazer, se você quer viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, você precisa renovar a sua mente. A segunda coisa que acontece, se eu não renovar a minha mente, eu vou perder o prazer nas coisas espirituais. Gente, não tem nada melhor do que você estar na igreja e perceber que o Espírito Santo está se movendo. O pastor Diego estava ministrando e numa hora que ele deu uma paradinha, e ele não ficou forçando nada, ele não disse para levantar a mão para dar glória, ele não disse nenhuma palavra, apenas houve um fluir, e eu pude perceber que o Espírito Santo estava correndo por entre nós de uma forma diferente. Como é lindo quando você tem prazer nas coisas espirituais. Muitos servem a Deus por obrigação e não porque amam. Você tem que servir a Deus porque ama a presença de Deus. É interessante. Hoje eu estava falando com o pastor Hernani Santos. Era pela manhã, mais ou menos 8h30. Eu disse: meu amigo, meio-dia vou passar aí para almoçar. E aí ele me respondeu: ô pastor Júnior, estou aqui com o meu filho. Escuta o que eu vou dizer, não se preocupa, você não vai almoçar comigo não. A hora que eu acordar, eu vou almoçar. Eu falei: mas como assim? São 8h30 da manhã. Ele falou: é porque eu passei a madrugada inteira orando. O Espírito Santo veio aqui no quarto. E aí, pastor, quando eu vi, passou a hora, o sol nasceu e eu estava aqui ainda buscando a presença do Espírito Santo.
Quando você tem prazer nas coisas espirituais, o tempo passa e você não percebe. Mas quando não tem prazer, qual é a hora que o culto vai acabar? Semana passada, nós fizemos uma conferência lá no norte da ilha. Veio um pastor, um amigo, o pastor Jerry Lopes, veio para cá. E o pastor Gilberto disse para mim: pastor Júnior, nós vamos fazer um negócio de oração aqui, antes desse congresso que nós vamos fazer de céus abertos. Eu falei: ah é? O que você vai fazer? Eu vou passar 18 horas com os pastores aqui do norte da ilha orando no púlpito. Olha, mas vocês não vão dormir? Não. Vocês vão comer? Vamos estar em jejum. Eu falei: Jesus. Eu falei: meu Deus, mano. E aí ele começou a me mandar o mover do Espírito Santo estava tomando. E quando começou o primeiro culto, eu fiquei perplexo com o derramar do Espírito Santo. Sabe por quê? Quando você tem prazer nas coisas espirituais, escute o que eu vou dizer, o Espírito Santo vem. Por isso, busque renovar a sua mentalidade, porque se você renova, você não vai perder o prazer pelas coisas espirituais. Terceiro, quando eu não renovo a minha mente, eu vou ter enfraquecimento. Gente, já viu o crente fraco? Quantas pessoas já se assentaram aqui, ouviram a palavra, pastor Gesiel sentou com elas, aconselhou. E se eu pedir para ele, daqui a 4 anos, pastor Gesiel, quantas pessoas não estão mais na igreja? Ele vai poder fazer uma lista de pessoas que entraram e não firmaram. Por quê? Porque ouviram a palavra entrou aqui, saiu por aqui. Foram apenas ouvintes e não praticantes. Receberam a informação, mas não permitiram que a informação se tornasse vida e os formasse no homem interior. Cadê? Sumiu, está perdido, está pior do que era antes, porque houve um enfraquecimento dado pela falta de renovação da mentalidade. Escute o que eu vou dizer, você vai ter tribulações. A palavra de Deus diz que nós vamos ter tribulações. No mesmo capítulo 12, no versículo 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. É um tripé para a vida do crente. Se alegrar na esperança, olha para frente sabendo que apesar do dia de hoje ser um dia difícil, amanhã será melhor. Não perca a esperança. Segundo, seja paciente. Confronte a sua humanidade apressada e cruel com a paciência. Saiba esperar, mesmo que a tribulação seja grande. Resista à tribulação, porque quem desiste por causa da tribulação nunca vai chegar no lugar que Deus desenhou. Mas quem é paciente na tribulação vai viver a promessa. E aí, perseverai na oração. Tem que orar o tempo todo. Tem que orar. Meu irmão, não é fácil orar. Tem que orar por aqueles que te perseguem. Tem que orar pelos seus inimigos. Tem que orar por sua sogra. Não vai embora agora porque vão dizer que é você. Pastor, eu não aguento aquele irmão. Olha, eu fui lá para uma conferência nos Estados Unidos, e quando eu estou na conferência, entrei numa sala e eu vi um senhor assentado num cantinho, numa poltrona. E eu disse: não é qualquer um esse homem, não é.
Aí daqui a pouco entrou o pastor Guilherme Maldonado. Ele entrou na sala. Eu digo, ô pastor Guilherme. Já tinha conversado com ele, já tinha estado com ele. Então não fui lá falar com ele de novo, importunar. Mas eu fiquei ligado para saber quem era aquele senhor. E ele foi lá, e quando ele falou com aquele senhor, apesar daquele senhor estar ali paradinho, sem muita gente dar importância, um homem muito simples, mas era perceptível que ele tinha uma unção de Deus na vida dele. E quando eu vi aquele homem assentado ali, e o pastor Guilherme praticamente se dobrando assim para cumprimentá-lo, eu disse, não é qualquer um esse homem. E aí alguém soprou no meu ouvido e disse, esse é o pastor Eliha, ele é da Etiópia, é pastor de 60 milhões de membros. Sabe o que eu fiz? Fui lá. Pastor, please. Ele, what? Eu falei, bless for me. Aí fiz assim, ele veio, pôs a mão. O Senhor orou por mim. Deu mais 15 minutos, eu olhei de novo, ele estava sozinho, fui lá. Pastor, ele, yes. Prayer for me. Ele botou a mão, orou de novo. Chegou um pastor e disse, olha, eu quero falar com ele. Fui lá de novo. Aí falei para ele a minha história. Contei, olha, eu sou bisneto de missionários, neto de pastor, filho de pastor. Não queria ser pastor, eu queria ser comediante. Deus não me quis na comédia, não deu certo. Aí eu virei cantor, mas de cantor não deu nada. Acabei virando canteiro, ficava nos cantos, não dava certo. Mas hoje eu sou pastor, e é difícil ser pastor, é uma luta, eu tenho que tomar decisão difícil toda hora, é difícil demais. Ele olhou para mim, deu uma risada e disse, vou orar por você. E orou de novo. Mas sabe o que aconteceu? Depois eu cheguei na sala, ele estava ali, quando ele me viu, ele se escondia para cá, se escondia para lá. Eu não sei porquê. Mas escute o que eu vou falar. Quando você olhar para um homem de Deus, chega para ele e diga, prayer for me, bless for me, ora por mim, me abençoa, dá uma palavra, diga alguma coisa para mim. Eu quero ser abençoado, eu quero prosperar, eu quero viver a bênção de Deus. Persevera na oração o tempo todo. A pessoa vai para um enfraquecimento se não renova a sua mente. Jesus. Mas tem que renovar o vosso entendimento. Entendimento, consciência. Lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2 a gente lê, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. É uma guerra. Às vezes a gente só quer enxergar aqui, a gente não quer enxergar lá. Às vezes a gente quer a resposta já, não quer enxergar o que Deus tem lá. Eu gosto da definição de fé do doutor Ernest Green. Fé é obedecer sem fazer perguntas. Abraão obedeceu sem fazer perguntas. A gente precisa olhar lá na frente e saber que quem conduz a nossa vida não são homens, mas quem conduz a nossa vida é Deus. Agora o texto diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que diz a boa, perfeita e agradável, mas essa não é a ordem. É a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Às vezes o que você pensa ser bom para você pode ser o seu maior problema. Às vezes o que você diz, não, isso aqui é bom, aquilo é bom, e Deus diz, não, isso é bomba.
É sério. Nós fomos alugar numa igreja. Cheguei na igreja e o pastor que me levou lá disse: pastor, esse aqui é o lugar, é o melhor lugar da cidade. O senhor tem que alugar aqui para fazer igreja. Falei: tá bom, vamos alugar então. Fizemos o contrato. Na hora de assinar o contrato, bateu um negócio no meu coração: não é de Deus. Eu liguei para ele: mano, não vamos fazer. Pastor, mas o homem está esperando, é hoje ou não é? E tal. Eu falei: tá bom, vou assinar. Vem aqui na segunda buscar. Tá, segunda-feira eu busco, mas já vou dizer para ele que está assinado. Domingo, bateu um vento, o galpão caiu todinho. Aí eu falei: para nós era bom, mas para Deus, Deus olhou e disse: é bomba. Às vezes a gente quer muito uma coisa e a gente teima com Deus. Mas se você quer experimentar qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, precisa renovar a sua mente no sentido de ter a percepção do céu e não da terra. Porque a sua percepção humana pode te levar ao fracasso, ao enfado, à tragédia. Eu e você precisamos confiar plenamente em Deus. Diga: eu preciso confiar plenamente em Deus. Veja, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E eu gosto desse versículo por esta razão. Por mais que às vezes a vontade de Deus pareça contrária à sua vontade, sempre tenha uma clareza: a vontade de Deus é melhor do que a minha. Por mais que às vezes Deus te diga uma coisa e te direcione, mesmo que pareça que Deus está te lesando, te fazendo mal, Ele não está te fazendo mal, Ele está te conduzindo seguramente para que você cumpra o propósito da sua vida em plenitude. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Deus os conduziu por um caminho sinuoso. E o texto diz: Deus os conduziu por um caminho sinuoso para que eles não voltassem atrás. Vendo os gigantes, os exércitos contrários, se não fosse sinuoso, eles voltariam atrás. Então Deus sabe o que está fazendo. Às vezes você não entende porque Deus faz uma coisa hoje na sua vida, mas escute o que eu vou falar: amanhã entenderás. É só esperar um pouquinho mais e a gente chega a uma conclusão: Deus já sabia o que estava fazendo. Pastor, o senhor não está na minha pele, o senhor não conhece minha luta, o senhor não conhece a tribulação que eu estou enfrentando, o senhor não conhece as minhas dores, o senhor não vê as minhas lágrimas, e o senhor não ouviu as minhas palavras em oração. Eu não ouvi, eu não conheço os seus problemas, suas lutas, mas o Espírito Santo está se movendo na sua vida e Ele está vendo tudo bonitinho e Ele está te sustentando. A mão dEle permanece firme, te fazendo andar altaneiramente. Então entenda, no final vai dar tudo certo. Diga: eu creio, no final vai dar tudo certo. Oh, aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Não gaste neurônio com o que não vale a pena.
Não tente decifrar os seus problemas. Não tente compreender as situações da sua vida. Nos mínimos detalhes, não tente. Não tente compreender o que está acontecendo. Tente compreender Deus em meio ao que está acontecendo. Qual é a vontade dele? A vontade dele nunca será ruim, desonesta e imperfeita. A vontade dele sempre será boa, agradável e perfeita. Fique de pé. Escute, 3 coisas para você carregar, colocar na sua mente e no seu coração hoje, para viver uma renovação espiritual. Primeiro, é preciso meditar na palavra de Deus. Diga, é preciso meditar na palavra de Deus. Não é olhar para um versículo e pensar, esse é o versículo da minha vida. Não. É meditar. Olha para o contexto, olha para a história. Permita que esta palavra entre no seu coração. Primeiro, meditar na palavra de Deus. Em momentos de lutas, eu ouvi o Espírito Santo me lembrando de versículos que eu havia esquecido. Sabe quando você lembra da metade de um versículo? Meu Deus, é a metade de um versículo. Aí você vai e procura na concordância, e você vai, eu sei, Deus falou isso para Elias, e você acha o versículo, e quando você olha para o versículo, a tribulação é grande, mas você olha para o versículo e Deus está dizendo, que fazes aqui, Elias? Deus está dizendo para mim, que fazes aqui, Júnior? Era para mim isso. Deus entrou lá dentro da caverna. Deus não disse, que fazes aí? Deus disse, que fazes aqui? Deus estava lá dentro, quando Elias pedia para morrer. Às vezes na hora da tribulação, o Espírito Santo te lembra de registros da palavra. A segunda coisa, tem que orar. Diga, eu preciso orar mais. Você não perde tempo quando ora, você investe tempo quando ora. Escute o que eu vou falar, é simples, é objetivo. Não é para te dar uma novidade, não é para trazer uma coisa que você não sabe. Você sabe e é só para te lembrar. Quanto mais você ora, mais você atrai a presença de Deus e sujeita a tua alma. Quando você ora, você não está dizendo para Deus uma coisa que Ele não sabe. Você apenas está se colocando numa posição que precisa estar humilhado diante dEle, reconhecendo que é dependente daquilo que Ele faz. Você está dizendo, Senhor, eu estou entregando o controle da situação que o Senhor conhece melhor do que eu, para o Senhor resolver, para o Senhor tomar a frente, para o Senhor me dar o próximo passo, para o Senhor me dar o escape, para o Senhor me dar a saída, para o Senhor me dar a direção. E a terceira coisa, tem que buscar a presença do Espírito Santo. Tem hora que tem que parar tudo, não adianta nem orar muito não. Não é abrir a palavra não. Isso é em primeiro lugar, palavra e oração. Agora escute, tem hora que você tem que sentar no sofá, botar o louvor. Você não diz ai, não diz ui, você não diz nada. Você só abre o coração e começa a adorar. Enquanto você está adorando, a brisa da presença do Espírito Santo entra. E quando o Espírito Santo entra no ambiente, não tem demônio que resista, não tem principado que resista, não tem maldição que fique, não tem obra maligna que reine, não tem nada que possa resistir à presença do Espírito Santo. E eu vou dizer uma coisa, a presença do Espírito Santo está aqui agora.
Levante as suas mãos aos céus. Com as tuas próprias palavras, fale com o Espírito Santo agora. Peça que o Espírito Santo venha sobre ti. Flua do Espírito Santo, flua do Espírito Santo. Clame com todo o teu coração. Arabaxo e canto e Maria alabahara alabaxo. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então Se você ama a presença do Espírito Santo, se você ama a presença do Espírito Santo, diga a Ele que você o ama. Diga a Ele que você o ama. Diga ao Espírito Santo que você o ama.
Eu amo a tua presença, Espírito Santo. 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 Oruiche canto emaria alabaço e canto emana alabaço. Chuiriando emaria alabaço e canto emaria alabaço e canto emana alabaço. Chuiriando emaicho e canto emana alabaço e canto emana alabaço. Tu és lindo, Espírito Santo, tu és lindo, tu és lindo, tu és lindo. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor. Aleluia! Alguém diga aleluia nesse lugar. Alguém diga glória a Deus. Alguém diga que o ama. Amamos a ti, Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Olhe para quem está do seu lado, diga: meu irmão, você vai viver muita coisa nova de Deus na sua vida. Oh, aleluia. Diga para ele: o melhor tempo da sua história está chegando. Glória a Deus. Assente-se por gentileza. Até o dia de hoje, nós tivemos na direção desta igreja, liderando a Mais de Cristo, Palhoça, o pastor Gesiel Damasceno e sua esposa, a pastora Luciana. Não, mas faz bonito, gente. Que isto fique marcado no coração do pastor Gesiel e da pastora Luciana. Que fique marcado esse amor. Você pode se assentar. Aleluia. Agora escute o que eu vou falar. Muitas vezes, quando surge uma porta que se abre, eu sempre procuro os pastores da minha confiança para falar sobre aquela porta. Quando surgiu a porta lá em Canasvieiras, o pastor que estava não pôde continuar a igreja. Eu me dirigi ao pastor Gesiel e disse: pastor Gesiel, me diga você se entende ter uma direção de Deus para a sua vida em relação a ir para Canasvieiras. Da mesma forma que falei com o pastor Gesiel, falei com o pastor Michel. Pastor Gesiel e pastor Michel falaram praticamente a mesma coisa. Pastor Michel disse: pastor Júnior, eu estou aqui para servir. Se Deus me dirigir, eu vou. Falei com o pastor Danilo, a mesma coisa. Falei com o pastor Marcos Lima, que é meu braço direito lá na sede hoje. Falei com ele, pastor Marcos.
quando surgiu esta oportunidade. Da mesma forma, falei para os pastores da minha confiança. Escute, talvez Deus me leve para um outro lugar. Deus me leve a uma nova estação. E eu recebi de novo uma palavra sobre isso. De eu assumir um papel de cuidar dos pastores. Porque você pode pensar que o pastor Júnior se preocupa com a igreja, mas eu me preocupo com o pastor da igreja. Porque o pastor cuida da igreja. Quem cuida do pastor? E a demanda é tão grande que às vezes a gente não consegue dar atenção ao pastor que a gente deveria dar. Então Deus tem falado comigo. Então falei ao pastor Gesiel: olha, pastor Gesiel, talvez um dia você esteja aqui. Falei para o pastor Michel: talvez um dia seja você, eu não sei quem é. Falei para o pastor Gilberto da mesma forma. Sempre entendendo que oportunidades devem ser comunicadas. Mas às vezes não se trata de uma oportunidade, se trata de uma direção de Deus. Uma direção que o teu coração não acolhe muito bem. Uma direção que você humanamente entende haver um bloqueio para isso. Mas é a direção de Deus. E mais claro do que isso, para um pastor que lidera, não tem como, e é melhor obedecer do que sacrificar. Então entendi muito bem isso. E é interessante porque eu pensei em algumas pessoas para assumirem essa igreja aqui. Eu pensei em algumas pessoas. Pensei em alguns homens de Deus que nós temos na Mais de Cristo. Mas há mais ou menos uns 2 anos atrás, o meu telefone tocou. E do outro lado do telefone era um moço aí, o David Leonardo. E o David disse para mim: pastor Júnior, tudo bem? Eu estou com uma pessoa aqui. E ele me mostrou um pastor, disse: esse pastor é um homem irrepreensível, é um homem íntegro, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Eu quero muito que você conheça ele. Ele foi pastor fora do Brasil, voltou para o Brasil, cuida de uma igreja aqui, mas ele ama o ministério da Mais de Cristo, ama vocês aí, e ele quer servir a Deus com vocês. Eu falei: olha, mano, eu recebo isso pelo menos por mês, umas 10 coisas assim semelhantes. Mas eu disse: eu vou considerar. E ele veio, ficou com a gente, cuidou de algumas demandas de forma voluntária. E aí, quando nós estávamos orando a Deus, então, Senhor, se é isso que o Senhor quer fazer, então dá uma direção de uma pessoa. E eu conversei com o pastor Siqueira, que é o pastor do pastor que eu estou falando para vocês. E o pastor Siqueira falou: pastor Júnior, é muito duro eu ter que liberar ele daqui, porque aqui ele lidera, aqui ele desenvolve uma atividade, aqui é difícil. Pastor, eu vou falar uma coisa para o senhor, eu não gostaria, mas sabe de uma coisa? Eu falei: o quê? É de Deus. Eu falei: como? É de Deus. Eu falei: é de Deus? E quando ele falou é de Deus, entrou profundamente como uma flecha no meu coração. E aí me reuni com esse pastor. Claro, nós tivemos alguns pastores que sabatinaram ele e a esposa. Mas, então, entendemos essa direção. Mas antes de chamá-los aqui, eu quero apresentar aqui que estão conosco hoje o pastor Danilo. Fica de pé, pastor Danilo. O pastor Siqueira está aqui. O pastor Jean, que é membro da nossa diretoria, e o pastor Jair Pontel também está aqui conosco. Uma alegria tê-los aqui me acompanhando hoje. Deus abençoe. E eu quero acrescentar, eu quero com muito carinho chamar o pastor Siqueira. O pastor Siqueira foi vice-presidente do meu pai, pastor Valmor, durante um bom tempo. E quando eu fui conduzido para cá, para Florianópolis, quem me deu a carta de envio para cá foi o pastor Siqueira, que assumiu o lugar do meu pai quando meu pai partiu com Jesus. E eu disse: pastor Siqueira, eu vou fazer você voltar no tempo hoje.
Ele falou, voltar no tempo. Eu falei, só não faz daquele jeito, o rito todo de assembleiano não, pelo amor de Deus. Que é mais de Cristo. Aí está até diferente. Quem viu isso aqui, irmão? Terno, gravata e tênis. Agora é Jesus na vida dele. Pastor Siqueira, eu vou pedir que ele chame os irmãos que estão aqui. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor Jesus, igreja. Cumprimentar primeiro nosso pastor da igreja, nosso líder, pastor Júnior Batista. É o apóstolo da nossa igreja. As 14 igrejas mais de Cristo em Santa Catarina são uma só. A de Joinville, a de Chapecó, a de Lages, a daqui, a sede. Cumprimentar o nosso vice-presidente, pastor Jair, o secretário, nosso assessor pastoral, que é o pastor Danilo, que está com grande responsabilidade, o pastor Jean, que está aqui. Cumprimentar o pastor Gesiel Damasceno, que eu já vou dirigir a palavra para ele. E cumprimentar também todos os pastores, equipe pastoral desta igreja e todos que estão aqui da Mais de Cristo. O presbítero Si que veio comigo, a professora Ana, lá de Joinville, o pastor Edson Ribeiro e a pastora Franciele Ribeiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Provérbio 20 e 24, é bom botar na tela se você puder. Tem uma palavra muito interessante. Diz assim, ó: os passos de um homem são dirigidos pelo Senhor. Os passos de um homem bom, um homem de Deus, são dirigidos pelo Senhor. Há ciclos na nossa vida que começam e se encerram. Eles podem ter duas motivações, dois eixos motores. Pode ser da pessoa que tomou uma decisão na vida e ele inicia um projeto, uma atividade, um ciclo, e um dia ele diz assim, olha, acho que está na hora, encerrou e encerra. O outro modo é feito pelo Senhor. É feito pelo Senhor. Ele chama, Ele dá a missão, Ele dá a provisão e as habilidades e os dons. E aí quando chega no tempo certo, que o ciclo se encerra da atividade, o próprio Senhor dirige isso. O espaço de um homem é dirigido pelo Senhor. E Deus desloca para a outra esfera de atividade que Ele quer. A outra esfera de atividade que Ele quer. O pai dele, que foi um dos homens mais sábios que vi como pastores, como bispo, dirigente, episcopo. A palavra episcopo, bispo, é o líder de pastores. É o líder de pastores. Era um homem de uma sabedoria maravilhosa e ele recebeu isso do seu pai. Eu vejo isso muito nele. Ainda agora, eu estou dizendo ao pastor Danilo que até gestos do pastor Júnior Batista, ele tem gestos que ele faz, ele é igualzinho ao pastor Valmor. O Itamar está aqui, o presbítero Itamar, e lembra. Escute bem, uma vez ele foi deslocar um pastor da sede para um distrito. Eu tinha voltado dos Estados Unidos, gostando muito daquele pastor, fazendo um trabalho excelente na sede. E como eu sempre tive muita liberdade com ele, mesmo que filho, eu cheguei para ele assim, bem no corredor da igreja, estava só nós dois, eu disse assim, mas me diz uma coisa, o senhor, assim ó, todo imprudente, pensa um negócio desse, todo imprudente, mas o senhor está mandando para tal lugar, nessa data do ano? Aí ele olhou para mim assim e disse, mas você acha que o velho aqui faz as coisas da cabeça dele, rapaz? Aí eu olhei para todo lado, desse não tinha ninguém, né? Tinha que ter cuidado se não tinha ninguém ouvindo, porque jamais eu ia falar aquilo na frente de alguém. Aí eu olhei para todo lado, não tinha ninguém. Um irmão que estava lá longe, eu me afastei um pouquinho, ele disse, mas você pensa que o velho faz coisa da cabeça dele, rapaz? Eu disse, não, pastor, me perdoe, eu só estou lhe perguntando. Dizer para você que o velho aqui vai diante de Deus, ora ao Senhor e o Espírito fala, rapaz. Quem é você para estar perguntando aqui alguma coisa, rapaz?
Meu Deus, ele disse aquilo. Eu disse: não, pastor, me perdoa, eu estava só perguntando. Sim, senhor, a gente pode até analisar os fatos, mas contestar os fatos. Aí eu me aquietava. Essa frase inclusive dele: vamos analisar os fatos. Ele gostava dessa história: vamos analisar os fatos. Aprendi muito que Deus dá ao líder, ao homem de Deus, ao homem de uma visão apostólica, a direção para conduzir a igreja. Ele dá a direção. Irmão, uma igreja que o Espírito Santo dirige, através de um homem, a gente tem muita paz em servir nesse lugar. Eu servi na Assembleia de Deus com grandes líderes. Em Manaus com o pastor Subídio Vasconcelos, que foi o presidente da igreja no país. Em Belém do Pará com o pastor Firmino Gouveia, que era o pastor da igreja mãe. Em Joinville com o pastor Valmor Batista. E fiquei um tempo em Curitiba com o pastor Wagner Gabi. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Quando tu estás no ministério cujo líder é dirigido pelo Senhor, você vive em paz. Se esse homem aqui disser assim: ó, você está implantando a igreja em Joinville, está lá no lugar, estamos no primeiro tempo agora, implantando lá. Primeiro, vocês sabem que o tempo mais difícil de uma igreja é o primeiro ano, mais difícil que existe. E daqui a pouco vai estar muito bem. Muito bem, daqui a pouco vai estar muito bem, cheio de gente, vamos ganhar a cidade para Jesus. Mas se ele disser assim: olha, vem cá, pastor Siqueira, quero agora que você vá cuidar dos banheiros lá na sede. Irmão, eu vou chegar para minha mulher e dizer: minha mulher, nossa tarefa agora é outra, é botar as botas e cuidar dos banheiros lá na sede. Vou fazer isso, digo isso para ele. Porque eu sei que esses passos estão sendo dirigidos pelo Senhor. Eu vim aqui com muita tranquilidade. O pastor Edson Ribeiro pastorou a igreja por mais ou menos 10 anos. Foi líder de jovem no estado de Santa Catarina, trabalhou com casais, foi auxiliar de pastores, depois foi morar na Inglaterra, sempre servindo ao Senhor, trabalhando com a área de literatura. Ele é um fera na área do design, diagramação, formação teológica excelente, homem de livros, morou na Bélgica. Você ficou em Antuérpia? Eu conheço Antuérpia. Eu estive lá com o pastor Subídio Vasconcelos, que ali se gravava as lições do Instituto Internacional de Correspondência. A cidade que os judeus lapidam o diamante do planeta é ali, né? Cidade linda, eu estive lá. E ele morou em Antuérpia, na Europa, depois volta para o Brasil para servir, um homem preparado. Quando veio para Mais de Cristo, trabalhando conosco ali, de janeiro até agora, tem sido um homem exemplar, ele e a sua esposa. Por isso que eu disse ao pastor Júnior Batista: olha, me dói cedê-lo, pastor, sabe? Mas entendemos que é uma direção de Deus, isto. A igreja será muito bem suprida, porque aqui tem uma grande, eu disse para ele: meu amigo, é muito fácil tu substituir a Dilma. Para o Temer foi moleza, tá? Substituir a Dilma era moleza. Agora, substituir Fernando Henrique não foi fácil, pro carinha lá, tá? Substituir Fernando Henrique não era fácil. Então, eu me lembro que os americanos faziam piada, pastor Júnior. Ó, substituir Ronaldo Reagan era moleza. Agora, substituir o Bill Clinton, que era grande águia, o grande estadista, não é fácil. Então, diz: pastor Edson, tu é um cara bom de Bíblia, um grande pastor, tu tem manejo pastoral. O pastor Edson é um doce de gente. Eu até conversava com o prefeito Silvio, que ele é muito amoroso e tal. Agora, meu amigo, substituir Gesiel Damasceno é pedreira, tá? Isso é pedreira. Amém? Por quê? Porque ele é um grande pastor. Então, pastor Gesiel, quero lhe chamar para vir aqui agora. Você, a pastora Luciana. Cadê ela? Vem cá, pastora Luciana. Nós queremos honrar vocês, tá? Sobe aqui.
Os pastores aqui da igreja, os pastores trabalham com ele, por favor, acompanhe aqui, fique do lado. Os pastores aqui da igreja de Palhoça. Fique aqui. Vem aqui, pastor Ezequiel. Cadê o pastor Fidel? Ah, muito bem. Como é o nome dele? Acompanhando o pastor Sandro. Vem cá. De Guarupava, né? Vem aqui. Como é o nome dele? O Guilherme. Esse Guilherme é um príncipe de Deus. Olha só. Escute aqui. Pastor Gesiel, eu vou citar com a igreja esse texto. Hebreus 10:6. Você conhece o texto? Deus não é injusto para esquecer do teu trabalho, porque servistes e ainda servi aos santos. Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho, porque servistes e ainda servis aos santos. Pastor Júnior, que é o pastor da nossa igreja, fez uma menção aqui muito sábia. Ele disse: irmãos, é ruim quando vai substituir um pastor que a igreja fica alegre, né? Agora, quando se vai fazer uma substituição, que é um deslocamento, que toda a igreja fica triste e se manifesta em gratidão, é muito bonito ver isso, tá? Vocês estão um misto aqui muito interessante, de tristeza porque se desloca um grande pastor, e por outro lado, um senso enorme de gratidão à pessoa dele. E a palavra do Senhor diz para ti e para você, pastora Luciana: Deus não é injusto para esquecer do vosso trabalho. Vocês serviram e ainda servirão aos santos. Tá certo? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Pastor Gesiel, eu conheço, é o homem da palavra, o homem da Bíblia, o homem de oração. Você imagina a utilidade dele. Aqui foi sua grande universidade, aqui ele fez o pós-doutorado, tá? Agora ele avança para outras atividades no reino, servindo ao Senhor. Quero convidar agora aqui o pastor Edson Ribeiro e a pastora Franciele. Pode vir o Estevão junto. Ele só tem um filho, aleluia, que é o Estevão. Eles têm só esse filhinho, que é o Estevão, tem 12 anos, 12, 13. Isso, pode ficar aqui do lado dele, pastor. Aqui, com vista para lá. Servos de Deus vão nos deixar muitas saudades. Eu não tive tempo nem de avisar ainda, no culto de domingo, lá que eu vou avisar que ele já está aqui. E aí para você, eu quero dizer o seguinte, meu amigo. Um texto que está na carta de Paulo a Timóteo. É o capítulo 2 da segunda carta. Escuta bem. Tu, pois, meu filho, diz o texto, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que tu aprendeste da igreja, que tu aprendeste dos líderes, que tu tens aprendido do pastor Júnior Batista, que ouviste de mim lá nesse período também, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens também fiéis aqui desse ministério que são aqui, e que homens idôneos para instruir a outros, e não te omite de participar dos sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo, tá bem? Você e a pastora Franciele. E agora eu quero convidar aqui nosso vice-presidente e os pastores lá da sede para vir aqui. Podem vir. E nós vamos agora, num gesto muito lindo, fazer essa transmissão de pastoreio, de serviço pastoral nessa igreja, com muita alegria. Agora, eu vou fazer aqui 2 perguntas para vocês, tá? Antes de eles se abraçarem aqui em transmissão, em cima de transmissão. Pastor, presidente, pode vir para cá? Pastor vice-presidente.
pastor Jair, pastor Danilo, pastor Jean, do lado do pastor Júnior Batista. Vou fazer essa pergunta. Sob e debaixo da autoridade do pastor Júnior Batista para esta igreja. Eu já vi a manifestação de vocês, tão linda. Agora vocês têm no coração, se vocês têm no coração, grande amor, gratidão por este servo de Deus, por esse casal de pastores. Se isso for verdade, fique de pé. Glória a Deus. Você é querido, você é amado. Aleluia. Pastor Gesiel, isso é a coisa mais linda que tem. A gente ser deslocado para um lugar, isso já aconteceu comigo, ser deslocado para um lugar e a gente ser querido, amado e reconhecido. O Senhor te abençoe. Eu quero ver a continuação dessa história tão linda, tá? Tão linda, como também deseja o nosso pastor e nossa diretoria. Irmãos, o pastor Jair Pontel vai agora orar. Ele vai fazer duas orações. Nessa oração, vai fazer uma oração de gratidão a Deus pela vida do pastor Gesiel e a pastora Luciana, que tem um deslocamento de serviço apenas. E vai orar pelo pastor Edson Ribeiro e pela pastora Franciele, pela responsabilidade que eles vão receber aqui. E eu quero perguntar, eu estou sob a autoridade do nosso pastor e do Senhor Jesus, para perguntar se essa igreja tão querida, igreja tão bem ensinada na palavra, na obediência ao Senhor, recebem também com alegria este casal, o pastor Edson e a pastora Franciele. Se isso é verdade, diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês são recebidos com carinho, pastor Edson. E sabe que é a coisa muito boa aqui? Que ele é teu grande amigo. Vocês são amigos. Irmãos queridos e amigos, tá? Então isso é muito lindo. Aleluia. Então vem aqui à frente de vocês dois. De frente para o outro. E as esposas do ladinho. Já se abraçaram, mas agora um gesto de transmissão. Pegue na mão dele e dê um abraço, entregando a liderança e a autoridade da igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vou pedir para ficarem de joelhos, vocês quatro, os pastores ao redor. O pastor Jair Pontel agora vai orar. O pastor Júnior Batista, nosso líder, nosso pastor, vai então impetrar a bênção com as suas mãos. Obrigado, pastor. Graça e paz a todos. Pai, no nome de Jesus. Primeiro quero te agradecer por essa casa, por essa igreja, Senhor, que tão bem administrada foi pelo teu servo. Nós entendemos, ó Deus, que a nossa vida é feita de ciclos, e esses ciclos começam já no ventre das nossas mães, que vão se cumprindo etapas. E a nossa vida sempre será assim. Etapas vêm, etapas vão. Eu quero te agradecer pela vida do pastor Gesiel, da sua família. Quero, Senhor Deus, colocá-lo diante de Ti, porque eu sei, Pai, que ele amou cuidar dessa igreja. Que o Senhor traga a recompensa, trazendo a ele, Deus, um compromisso mais firme contigo em outra área. Te louvamos, ó Senhor Deus, e que o Senhor os carregue sempre na bênção e na tua graça e misericórdia.
Quero agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, te agradecer pela vida do pastor Edson, da sua esposa, do seu filho, Franciele. Pai, dá unção, dá intrepidez, dá graça, Deus, para que ele continue esse trabalho, para que ele cuide do teu povo, das tuas ovelhas. No nome de Jesus, nós sabemos, ó Deus, que quem escolhe é Tu. Tu, Senhor Deus, capacita a quem aqueles o Senhor escolhe. E é nesse momento, ó Pai, que nós abençoamos no nome de Jesus quem fica e quem vai cuidar de outra obra, de outro trabalho na obra. Nós te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vem levantar, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos passar agora a palavra de volta ao nosso pastor, para que ele proceda, portanto, o encerramento desta reunião tão linda e tão abençoada. Glória a Deus, pastor João. Amém. Levante as suas mãos aos céus. Você é grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na sua vida? Escute o que eu vou dizer. Deus não erra quando escolhe. Deus não erra quando dirige. Deus não erra em nenhum dos seus propósitos. E escute o que eu vou dizer. Cada dia que passa, cada tempo, estação, ciclo que o Senhor traz para que nós possamos viver, é sempre melhor do que o tempo que passou. Existem coisas maiores do Senhor sobre a sua vida. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a presença de Deus Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com cada um de vós, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Posso crer no amanhã. Só um recado para a igreja. Eu não vou passar o microfone para o pastor Edson cumprimentar, falar. Isso é rito de Assembleia de Deus, tá, irmão? Ele vai ter toda a liberdade de falar aqui. Escuta só, domingo, tem 3 cultos aqui, domingo. O pastor Samuel Felipe vai estar aqui nos 3 cultos. E na quinta-feira que vem tem culto, né? Aí eles já vão estar por aqui. Amém? Deus abençoe, vai na bênção, o Senhor é contigo.